Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre trauma. Especificamente, a nossa segunda aula vai abordar sobre as fases do atendimento ao trauma. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Então venha comigo, não tire o olho da tela para você compreender bem sobre as fases do atendimento ao trauma, que perante este atendimento são propostas 3 fases para o atendimento ao trauma. A primeira fase, que é a fase de pré-colisão, a segunda fase, que é a fase de colisão, e a terceira fase é a fase de pós-colisão. Então vamos compreender cada uma dessas fases. É a primeira fase que eu falei aqui para vocês, que é a fase de pré-colisão, que são identificados principalmente os eventos que precedem o incidente, como no caso a ingestão de álcool e outras drogas. Ou seja, todo evento que precede o incidente, que acontece antes do acidente, antes do trauma, é a primeira fase, que é a fase da colisão. Então, na primeira fase, nós estamos falando aqui para vocês, que identificamos alguns eventos, como no caso a ingestão de álcool, de drogas também, uso de medicamentos que comprometem assim o sistema neuroceptivos e emocional, principalmente do motorista, tá certo? No caso também o álcool, drogas e uso também de medicamentos que diminuem principalmente a capacidade do sistema nervoso central, como no caso medicamentos que deprimem o sistema nervoso central, tá certo? Então esta é a primeira fase, é a fase pré-colisão. A segunda fase do atendimento ao trauma é a segunda fase que nós chamamos de colisão, quando se inicia o impacto entre o objeto em movimento e o segundo objeto em movimento ou não, o que geralmente acontece em 3 etapas. Observe muito bem que a segunda fase é no momento que acontece o impacto entre um objeto que está em movimento e outro, pode ser 2 carros nesse caso. Vamos pegar aqui como exemplo o movimento de 2 carros, que pode acontecer o que? O impacto entre esses dois. Pode acontecer também um veículo parado e outro em movimento que vai se chocar com esse veículo que está parado, tá certo? Então, a segunda fase, que é a fase de colisão, que acontece inicialmente o impacto entre esses 2 objetos que podem estar em movimento, ou um pode estar em movimento e outro pode estar parado, sendo que geralmente essa segunda fase ela acontece principalmente aqui em 3 etapas. A primeira etapa que acontece da segunda fase é no momento do impacto entre 2 objetos. Vamos pegar aqui 2 veículos em movimento que se chocam, tá certo? Na segunda fase ocorre o impacto do ocupante do veículo contra o próprio veículo, ou seja, o tórax dele pode ser jogado contra o volante do veículo, tá certo? Essa é a segunda etapa do impacto. A terceira etapa do impacto vai acontecer, os órgãos internos do tórax dessa vítima, tá? Vai se movimentar, vai se chocar contra a parede interna do tórax, tá certo? Nesse caso, nós temos a terceira etapa, que nós chamamos o impacto dos órgãos dentro do ocupante, tá certo? Então, só resumindo aqui para vocês, as 3 etapas, tá? A primeira etapa, o impacto dos 2 objetos, ou seja, dos 2 veículos. A segunda etapa, o impacto do ocupante com o veículo. E a terceira etapa, o impacto dos órgãos dentro dos ocupantes, tá certo? Os órgãos internos, nessa terceira etapa, esse movimento, tá certo? Eles se chocam contra a parede interna do tórax. E aí pode vir a acontecer o cisalhamento, que nós chamamos, que é a ruptura de pequenos e grandes vasos, e a hemorragia no tórax pode vir a acontecer. Eu elaborei aqui um terceiro slide aqui para deixar bem claro na cabecinha de vocês, aonde o impacto entre 2 objetos, eu coloquei como exemplo aqui 2 veículos, que vai acontecer o impacto entre esses 2 veículos. Agora vamos aqui para o segundo impacto. No segundo impacto vai acontecer o impacto dos ocupantes com o veículo, onde eu tenho o ocupante, o passageiro, a vítima, vai se chocar contra o volante. E no terceiro momento, na terceira etapa, que é o impacto dos órgãos dentro dos ocupantes, ou seja, os órgãos aqui dentro da caixa torácica, eles vão se movimentar e se chocar aqui contra a parede interna, tá certo? Que é a terceira etapa do impacto. Então,
fica bem claro assim na cabecinha de vocês que a segunda fase aí, que é a fase de colisão, essa segunda fase, a segunda fase de colisão tem 3 etapas: o impacto entre os objetos, o impacto do passageiro contra o próprio veículo e o impacto dos órgãos internos dentro da caixa torácica dessa vítima ou desse paciente, tá certo? Agora que você já sabe o que acontece na primeira e na segunda fase do atendimento ao trauma, agora você vai saber o que vamos fazer aqui na terceira fase, que é a fase pós-colisão, onde é a fase do atendimento propriamente dito, em que o profissional usa as informações ou informação colhida nas fases anteriores para tratar a vítima. Ou seja, nessa terceira fase aqui, que é a fase pós-colisão, vai usar todas as informações colhidas na primeira fase e na segunda fase para poder tratar o paciente, tá certo? Veja só como é importante conhecer as fases de atendimento ao trauma, para você não pular fase e assim não realizar um bom tratamento da vítima. Observe muito bem, na primeira fase você vai colher informações se esse paciente está bebendo, está usando algum tipo de droga ou medicamento, o que aconteceu nessa fase pré-colisão. Você vai colher também informações aí na segunda fase, o que aconteceu durante a colisão. Qual era a velocidade desse veículo. Você sabendo qual é a velocidade desse veículo, você vai saber também mensurar a energia envolvida naquele trauma, tá? Porque a energia, como sempre falo, ela não acaba, ela é transferida, tá certo? Toda aquela energia, se esse veículo vinha a 100 por hora, 120, 160, tudo isso daí é energia que ela não se acaba, ela vai ser transferida para algum local, para a lataria do carro e também para a vítima que está dirigindo o carro, como no caso o motorista, tá certo? Então nessa terceira fase você vai colher todas as informações da primeira e da segunda para você aqui tratar o paciente, tá certo? De uma maneira correta. Por isso que está escrito na terceira fase, que após colisão é a fase do atendimento propriamente dito, em que o profissional usa informação colhida nas fases anteriores para tratar a vítima. Uma vez que você conhece a primeira e segunda fase, você vai conseguir tratar a vítima, porque com o conhecimento que você tem da primeira e da segunda fase e o conhecimento sobre cinemática do trauma e o tipo de movimento que esse carro fez, esse veículo fez, você vai buscar tratar dessa vítima de acordo com a cinemática do trauma, onde você vai explorar locais onde possam acontecer possíveis lesões, tá certo, pessoal? Se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e quer fortalecer, ajudar esse canal, convido a você a se inscrever, dar um like, compartilhar nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui, até a próxima aula e fique com Deus.